Olá, boa tarde, turma do segundo ano. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robério, dando início à segunda unidade em Ciências Humanas, Geografia, né? Vamos estudar iniciando esse processo de segunda unidade, o espaço industrial brasileiro, a indústria que move parte da economia mundial, e no Brasil a indústria tem um grande significado para o processo econômico brasileiro, né? Então, a gente já sabe que o processo de industrialização brasileiro dá início no final do século XIX, né, substituindo, né, a agricultura, até porque o café, né, impulsionou muito a economia, e o capital acumulado da produção de café, muitos passaram a desenvolver esse processo industrial. Então, esse espaço industrial brasileiro, ele está dividido em dois aspectos aí que nós vamos ver bem. Primeiro, caracterização da indústria e a dinâmica espacial da indústria brasileira, ou seja, onde estão localizadas essas indústrias. E esse é o nosso ponto de partida. Caracterização da indústria brasileira. Então, como eu coloquei agora no início, né, ela se caracterizou pela substituição, né, das importações, que o Brasil importava muito porque tinha uma economia baseada na agricultura e na riqueza proporcionada pelo café. Então, no início do século XX, isso começou a modificar. E o processo, principalmente de globalização, repercutiu fortemente na economia e na geografia do território brasileiro, principalmente a partir da década de 1980. Antes desse período, vigorava o modelo econômico nacional, que estava fundamentado na política de substituição de importações com o aumento da produção interna e diminuição das importações. O Brasil, até os anos 80, tinha uma política estatal, né? Vivíamos ainda na ditadura militar, né? No regime civil-militar, como alguns costumam colocar também. E existia a forte intervenção do Estado na economia. Só que o Brasil precisava agora melhorar o espaço econômico, e a indústria precisava abrir as portas para o desenvolvimento. E isso se deu justamente com a formação de indústrias no Brasil, algumas transnacionais, né, que vieram para o Brasil, como também tem algumas transnacionais brasileiras. Eu coloco no mapa aí ao lado, onde tem caracterização da indústria, vocês podem perceber aí onde tem presença de transnacionais brasileiras no mundo. E nos anos 2000 isso mudou muito, principalmente com as indústrias ligadas ao agronegócio, que passaram a impulsionar muito a economia brasileira no mercado internacional, já que o agro não passa a ser apenas a questão da colheita de grão, mas de produtos industrializados, como laticínio, para exportar alimento para todo mundo, principalmente a Ásia e o Oriente Médio. Então, esse processo de globalização foi fundamental para o desenvolvimento desse processo industrial na economia do Brasil. E a reestruturação produtiva brasileira, né? A empresa brasileira, a indústria brasileira, era preciso se reestruturar, porque ainda era remota, né? Então, com o avanço da tecnologia, as indústrias precisavam competir com o mercado internacional, como também o Brasil necessitava de estar inserido nesse processo chamado globalização, que é a partir da globalização que essas indústrias começam a chegar mais forte no Brasil, né? Então, a reestruturação produtiva da indústria, uma das consequências da reestruturação produtiva e da modernização tecnológica, que substituiu a mão de obra por máquinas, foi a redução da quantidade de trabalhadores ocupados na indústria, a abertura comercial promovida desde as últimas décadas do século XIX, até o auxílio nesse processo, já que permitiu a importação de equipamento de alta tecnologia, que também
que além de não serem produzidos no país, apresentavam tecnologia ainda avançada. Tem no mapa aí ao lado, que vocês podem perceber, 2012, 2013 e 2014, a exportação industrial brasileira por intensidade tecnológica. Tem aí, ó, alta tecnologia, média tecnologia, média e baixa tecnologia e baixa tecnologia. Repetindo aí, ó. Alta tecnologia, média e alta tecnologia, média e baixa tecnologia e baixa tecnologia. Vocês percebem aí nesse mapa que as exportações brasileiras, ela representava por baixa tecnologia. Ou seja, o que isso mostra, professor? Que o Brasil ainda era carente de uma indústria de ponta, de alta tecnologia, que mostrasse esse potencial e esse desenvolvimento e se inserisse no mercado globalizado. E isso se deu justamente com essa questão da dinâmica espacial brasileira, né? Que nós vamos ver agora. Dinâmica espacial brasileira. Inicialmente, o crescimento industrial brasileiro e os movimentos em infraestrutura concentraram no Sudeste no país, configurando assim uma região industrial central. Em consequência da concentração da produção da região Sudeste, ainda em 2013, quase metade do emprego formal no Brasil se encontrava na região Sudeste. O processo de desconcentração industrial brasileiro se intensificou a partir de 1990, ou seja, muitas empresas deixaram áreas tradicionais e instalaram unidades fabris em novos espaços, principalmente em busca de vantagens econômicas com isenção de imposto, mão de obra barata, mercado consumidor significativo e atuação sindical fraca. Tem um mapa aí também do lado que vocês podem perceber as empresas industriais até 2012, né? Que você vê Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, evidentemente, que era onde estava concentrada praticamente todas as indústrias brasileiras, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Então você percebe aí que Minas Gerais, São Paulo e Paraná eram os grandes centros, como também Rio Grande do Sul. Aí vem Santa Catarina e outro. Depois foi se expandindo. Vocês percebem aí no mapa, onde tem o gráfico e as bolinhas verdes, onde estão essa concentração, né? Ou seja, então a partir de 1990, isso começou a mudar, porque 3 pontos econômicos. Para se colocar em uma indústria, vantagem econômica, isenção de imposto, mão de obra barata e presença sindical presença sindical fraca. Ninguém quer sindicato na porta de uma empresa, né? Principalmente os industriais que querem o máximo dos seus trabalhadores. Então, veja bem. Então, com isso, estava concentrado principalmente na região Sudeste, São Paulo sendo o seu polo. Ainda hoje a região Sudeste concentra maior número de indústria. São Paulo ainda é o estado que concentra os maiores polos industriais. Só que aí começou a mudar, ou seja, outros estados começaram a oferecer os chamados incentivos fiscais e aí essas mudaram. A Ford, por exemplo, nos anos 90, veio para a Bahia com incentivos fiscais dados pelo governo do estado. Só com isso o que aconteceu? Quando o estado não ficou mais interessante, a economia do país não estava mais interessante, a Ford juntou os panos e foi embora. Ou seja, deixou desemprego e uma economia ainda mais fraca no estado da Bahia, né? E isso aconteceu também em outros estados e está acontecendo. Muitas indústrias estão indo embora, né? Por quê? Justamente porque esses incentivos fiscais estão diminuindo, a mão de obra está sendo valorizada e também a presença de sindicatos que estão mais atuantes. Então, com isso, há um fraquejo dessas empresas, né? Então, essa dinâmica espacial brasileira, ela é demonstrada justamente porque ela passa a se desconcentrar. Primeiro, ela se concentra basicamente na região Sudeste, tendo o estado de São Paulo como seu principal polo industrial, né? São Paulo era o nosso principal polo industrial. Então, não esqueça disso. Região Sudeste,
principal polo industrial brasileiro. A partir dos anos 90, começa a desconcentrar, ou seja, sair de outros, da região sudeste para outros estados, como o nordeste e centro-oeste do Brasil, que ficaram mais interessantes. Não é isso? E a concentração industrial brasileira, né? Essa concentração industrial brasileira, apesar de São Paulo ser responsável por aproximadamente 30% da produção industrial brasileira, de acordo com o IBGE, o Estado perdeu 8% na participação do Produto Interno Nacional. Em 2009, em contrapartida, entre 2002 e 2012, houve um aumento na participação do PIB industrial de outros estados do Sudeste e de outros localizados na região Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, essa concentração industrial faz com que alguns estados percam. Então, São Paulo ainda representa grande parte do PIB nacional, principalmente no que diz respeito à indústria. No entanto, esse espaço foram perdendo, ou seja, essa desconcentração espacial que a gente vai ver mais tarde, né, é que vai mostrar como é que ficou o panorama das indústrias brasileiras. E aí tem a organização das atividades territorial tecnológica. Tem uma imagem aí, né? As empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram a concentração industrial na região sudeste, pois o seu desenvolvimento esteve intimamente relacionado à formação de centros de pesquisas avançadas, entre as quais se destacam as universidades públicas e os centros de pesquisas estabelecidos nessa região. Então, qual foi o grande motivo da organização dessas atividades? Principalmente localização, né? O estado de São Paulo está bem localizado, o Porto de Santos, os grandes centros de pesquisas, as universidades públicas. Então, o consumo seria mais interessante nessa região, porque agregaria maiores valores, porque as melhores universidades, como a USP, a Unicamp, entre outras, estavam em São Paulo. Os grandes centros de pesquisas também na região sudeste, o Porto de Santos. Então, com isso, fez com que essa organização da atividade territorial tecnológica ainda se concentrasse numa única região. Isso em virtude de que vocês são testemunhas que durante um período grandes pessoas saíam das pequenas cidades para São Paulo, porque lá, com a forte indústria, também favorecia o comércio, que empregava várias pessoas, né? Então, com a mudança um pouco dessa desconcentração, diminuiu muito a ida de imigrantes, embora aqui ainda é muito forte a ida de pessoas da imigração interna para a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Mas já há uma grande mudança nesses aspectos, né? Já uma grande evolução. E eu coloco aí ainda mais a questão das atividades industriais nas regiões brasileiras, que nós vamos ver, né? Que é a região sudeste e a região nordeste. Então, ou seja, a gente vai ver todas as regiões a partir da próxima aula, como está localizada e quais são as principais indústrias que compõem essa região, né? Então, a gente vai ter que atualizar alguns dados, porque, por exemplo, a Bahia perdeu a Ford e outras empresas já perderam. E com essa pandemia, muitos mercados estão se fechando. Por quê? Não está tendo circulação de capital. Quando não há circulação de capital, as empresas fecham. Então, por exemplo, uma indústria que fornece produtos para um determinado comércio, esse comércio fecha. Evidentemente, as indústrias não vão fornecer. Então, vai haver um grande prejuízo e, paralelo, à questão do desemprego. E esse é o grande dilema que nós vivemos hoje no Brasil com relação à pandemia. Algumas pessoas podem ficar em casa. Eu posso ficar em casa, como eu estou dando essa aula agora, nesse momento, para vocês, falando sobre o processo de industrialização. E a gente já viu, grande parte do emprego formal está na região sudeste. Então, o que acontece? Só que esses empregos formais estão acabando, porque o comércio fechado,
os comerciantes, né, não têm condições de pagar. As indústrias fornecem menos a esse comércio. Então, com isso, gira em torno disso uma problemática muito séria no Brasil com relação. Por isso, essa briga que existe hoje entre o presidente, o discurso negacionista do presidente por causa da economia, né? Mas aí a gente está naquele dilema, vivendo um dilema muito sério ainda hoje, né? Ficar em casa, eu posso ficar em casa e gravar essa aula aqui, como estou gravando para vocês, né? Pessoas que é funcionário público pode ficar em casa. E quem trabalha no mercado privado, infelizmente, está vivendo esse suspense de amanhã ser mandado embora e ficar desempregado. Então, o Brasil vive muito esse dilema dessa política que está acontecendo entre a questão econômica e a questão da pandemia. De uma coisa a gente não tem que pestanejar. O principal é a saúde. Isso sem sombra de dúvida. E o Estado, embora o Brasil adota, entre aspas, uma política liberal, né, que a gente já percebeu algumas ações do governo que não é tão liberal assim, mas o Estado tem que intervir, o Estado é que tem que amparar principalmente essas pessoas que hoje estão principalmente sofrendo com insegurança alimentar. Ou seja, o que é isso, Robério? Fome, né? Então a gente tem que se preocupar muito com isso. Então eu fecho aqui essa aula sobre a organização das atividades territorial tecnológicas, sobre o espaço geográfico da indústria brasileira, e amanhã a gente dar continuidade nas regiões, né? O espaço regional e as nossas indústrias. Então fico por aqui, deixo o meu abraço, se cuidem, cuidem dos outros, fiquem com Deus. E até amanhã. Bye, bye.